cabeleireiro, olá cabeleireira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto hoje será sobre neutralização. Você sabe o que é neutralização de um cabelo? Nós vamos falar sobre isso hoje, aqui no nosso podcast. Estamos hoje apresentando mais um conteúdo de colorimetria capilar. Esse podcast, Desvendando a Colorimetria Capilar, ele é para você cabeleireiro, para você cabeleireira que tem dúvidas sobre colorimetria. E aqui eu prometo te entregar tudo, mas tudo mesmo sem esconder nada. E hoje nós vamos falar sobre neutralização capilar. Mas antes de falar sobre neutralização capilar, eu preciso que você saiba que esse assunto já começou lá no segundo episódio desse podcast, onde eu apresentei, junto com o meu amigo João Paulo, a primeira parte desse assunto. Naquele podcast foi falado sobre os pigmentos granulosos e pigmentos difusos. Você já conhece sobre isso? Então, antes de você começar a ouvir esse podcast, eu te sugiro que você vá lá, escute a primeira parte e depois continue aqui ouvindo a segunda parte. Tenho certeza que você vai entender melhor. Então, não deixe de ouvir a primeira parte para depois ouvir essa daqui. Olá, eu sou Oswaldo Morrone, eu quero apresentar para você meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje o assunto é neutralização. Eu e o João Paulo estamos aqui para entregar para você esse conteúdo de muita qualidade. Começa agora! Olha, estou assim, muito feliz. Eu estou aqui vendo que a gente está desenvolvendo um assunto e esse assunto ele está como se diz, tem muito pano para costurar aqui, meu amigo. Tem muito pano para costurar e a gente vai costurar mais um pouquinho, porque agora nós já falamos dos pigmentos naturais, já falamos das melaninas, né? Já falamos dos cabelos escuros, dos cabelos claros. Agora a gente vai começar a entrar na questão das misturas, que era aquilo que você começou a falar, eu te cortei, mas agora eu vou deixar você falar. Vamos falar de cores secundárias, João Paulo. O que seria cor secundária? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim. Agora nós começamos a entrar na arte da mistura, que é a arte que eu mais gosto da colorimetria, né? Que é aprender essa questão de misturar, porque envolve também a questão da matemática, que é uma área que eu gosto muito, né? E o Oswaldo também gosta bastante, né, Oswaldo? Porque a gente começa a falar de multiplicar, somar, né? Só não fala de dividir, porque senão estraga a cor. Então, somar e multiplicar é com a gente mesmo. É isso aí. Então, nós já estudamos bastante sobre cores primárias. E nós já sabemos quais, e você já sabe qual é essa cor primária. Amarelo, vermelho e azul. Então, você já sabe qual é a cor primária. O que é uma cor secundária? A cor secundária é uma cor criada pela mistura das cores primárias. Isso é uma cor secundária. A partir do momento que você pega aquelas cores primárias e pega duas dessas cores primárias e cria uma outra cor, você cria uma cor secundária. Porque você está misturando duas cores primárias e está criando uma nova cor. Aí vem a cor secundária. E nós conseguimos criar também 3 cores secundárias. Então, você aí no seu salão, você consegue. Onde você trabalha, você consegue criar essas cores também. Na mistura das cores primárias. Vamos lá mostrar quais são essas cores? Por exemplo, vamos lá. Se você tem aí em mãos o amarelo mais o vermelho, quando você mistura essas cores primárias, você cria a cor secundária laranja. Quando você pega o vermelho e mistura com o azul, você cria a cor secundária violeta. E quando você pega o amarelo com o azul, você cria mais uma cor secundária, que é o verde. Então você, a partir de 3 cores primárias, você criou mais 3 cores secundárias. E essas cores secundárias também são muito, muito, muito importantes dentro da área da colorimetria, não é, Oswaldo? Muito, muito importante, cara. E você estava falando aqui, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um dos assuntos, como eu falo, como é incrível a gente poder saber, poder entender o resultado dessas misturas. E muitas vezes a gente fica perdido.
Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda ficam perdidas nessa questão. E eu estou vendo aqui os comentários, João Paulo, muitas pessoas falando assim, como é bom a gente poder rever algo que nos ensinou a colorimetria. Porque isso, gente, é um assunto primário, é um assunto lá do início do curso. E olha como é interessante a gente falar sobre algo e as pessoas falarem assim, que bom poder falar sobre esse assunto, que bom poder ouvir sobre esse assunto, estou aprendendo mais. Isso, gente, não tem assim dinheiro que pague, porque é muito bom a gente poder estar ajudando. E nós sabemos, né, João Paulo, que muitas vezes para a gente que já estamos aí não nos gabando, né, não se gabar do que nós estamos falando, mas nós já estamos num nível que quando a gente vai falar de coisas mais básicas, fica difícil a gente falar sobre esse assunto. Com certeza, porque nós já temos a visão do que é. Então, por muitas das vezes, a gente acredita que você que está aí do outro lado também conhece. E não é muito por aí. Se a gente for olhar o nosso passado, quando nós começamos, eu e o Oswaldo a gente não conhecia. Então, esse é um tema muito importante que o Oswaldo trouxe aqui para você, porque é a base da colorimetria. E sem essa base da colorimetria, você não vai para lugar nenhum dentro da colorimetria. Então você tem que ter essa base para poder ir para algum lugar. E é muito importante essa conversa. Eu tenho certeza que essa conversa que nós estamos tendo agora vai abrir a sua mente para muitas das coisas dentro da colorimetria. Então, continuando aqui, João Paulo, nós temos que continuar, porque nós falamos até aqui cores secundárias, e agora nós vamos começar a falar sobre a sequência, né? As cores que fazem parte da estrela, a estrela das cores. E aí começamos a pensar no quê? Se falamos das primárias, falamos das secundárias, precisamos falar das terciárias, que hoje são conhecidas como complementares. E como é que a gente pode falar sobre esse assunto, João Paulo? Interessante. Antigamente nós chamávamos essas cores terciárias por terciárias. Agora nós falamos complementares. Por quê? Tem uma explicação do porquê. Quando é criado uma cor secundária, é criada uma nova cor. Uma cor secundária. Por exemplo, se você mistura o vermelho e o azul, cria-se o violeta, correto? A cor terciária não. A cor terciária ela é um complemento da cor primária. Por exemplo, se você mistura uma cor primária com uma cor secundária, como a mistura do azul com o verde, o que nós temos? Nós temos o azul-verde, certo? Um azul-verde. Então não foi criada uma nova cor. Se você olhar o que é um azul-verde, relembra o que é o verde na cor secundária. É um verde, um azul um pouquinho mais esverdeado. Então relembra uma outra cor. Por isso é chamada de cor complementar. Então, quando nós misturamos as cores primárias com as cores secundárias, nós criamos as cores complementares, que é a mistura do azul com o verde, que dá azul-verde. A mistura do verde com o amarelo, nós temos um verde-amarelo. A mistura do amarelo com laranja, nós temos o amarelo-laranja, que aí misturamos também o laranja com o vermelho e temos um laranja-vermelho. Nós misturamos o vermelho com o violeta e nós temos o vermelho-violeta e também, quando misturamos o violeta com o azul, nós temos o violeta-azul. Você conseguiu entender que não foi criado basicamente uma cor? Essa cor ela é uma cor que foi muito semelhante com as cores que nós já temos, por isso é chamada de cor, agora cor complementar, né, Oswaldo? Sim, é muito interessante a forma que você fez essa explicação e eu fiquei aqui só de ouvido ligado porque é muito importante a gente ter opiniões diferenciadas sobre algo que você já tem pensamento. E isso é muito interessante. Agora, João Paulo, falando de cores ainda complementares, me perguntaram há pouco tempo atrás sobre a questão das cores azul-verde, o amarelo-laranja, o vermelho, o laranja-vermelho, o azul-verde, o amarelo-laranja e o vermelho-laranja. Nós precisamos entender o seguinte, né, João Paulo, que essas cores elas são a representação da mistura uma cor primária com uma cor secundária. E aí nós temos uma cor terciária ou cor complementar. Mas não tem nada a ver nessa questão
que quando nós não estamos falando sobre isso, ainda não entramos na área de cor cosmética, esse azul verde, ele não é a representação do cinza, o amarelo laranja aí não é a representação do fundo de clareamento 8 e nem o vermelho laranja é a representação do fundo de clareamento do 6. Por quê? É a composição das cores. Quando chegarmos a falar de reflexo das cores, quando chegarmos a falar de fundo de clareamento, é uma outra história e nós entramos no assunto de cabelos naturais e sendo desbotados ou cabelos sendo pigmentados e aí entramos na área de cosmética. É isso mesmo, né, João Paulo, que a gente pode deixar bem claro para eles. Com certeza, porque nós temos que saber distinguir cada um desses itens. Então, aqui nós estamos trabalhando com cores complementares, e essas cores complementares são cores que realmente existem, mas nós não podemos confundir com as cores cosméticas que existem e até mesmo com o fundo de clareamento. Muito bem. E aí, nós começamos a partir para esse assunto agora, que é a estrela formada, né? Nós já temos aí uma estrela formada, onde estamos com as cores primárias, as secundárias e as complementares. E assim nós formamos a estrela, que é mais ou menos isso que você está vendo na tela aí, que eu coloquei para você, né, para a gente poder ter uma representação. As pessoas que vão estar ouvindo não estão vendo, mas se você estiver com uma leitura aí nas suas mãos de uma estrela de Oswald, ou a estrela das cores, você vai entender o que nós estamos falando aqui, que é a mistura, a estrela representando cada cor no seu ponto da estrela. E ela é uma referência hoje para todos nós. A referência da estrela, ela nos leva a entender a colorimetria na sua forma mais pura. E isso é muito importante. E aí nós vamos falar agora, né, João Paulo, sobre o que é cor quente e o que é cor fria. O que a estrela pode falar para a gente dessas cores? O que é cor quente? O que é cor fria, João Paulo? Interessante. Olha, eu tô fazendo pergunta para você, porque você é meu convidado, mas você pode abusar também, você pode fazer pergunta para mim também, tá? Pode deixar que eu vou guardar umas boas para você então, Oswaldo. Então, vamos lá. Nós temos basicamente dois tipos de cores. Cores quentes, cores frias, e tem um outro tipo de cor que a gente vai falar logo mais à frente, não vem ao caso aqui agora. Então, são 3 tipos de cores, na verdade, né? Não somente 2 tipos de cores. Cores quentes, cores frias e a próxima. Então, vamos lá. O Oswaldo me perguntou aqui sobre cores quentes, né, Oswaldo? Isso. O que são cores quentes, né? O que são cores frias? Mas fala pra gente o que é cor quente, o que você entende por cor quente. Eu quero mostrar para você o que é uma cor quente. Quando nós falamos de cor quente, o que te lembra de cor quente também? Quente, o que é quente? Fogo. Fogo é quente, não é? Que cor que a gente consegue ver no fogo? A gente consegue ver que cor no fogo? Se você for olhar uma chama de fogo, que cor que você consegue ver lá? Você consegue ver amarelo? Você consegue. Você consegue ver laranja no fogo? Você consegue. Você consegue ver vermelho no fogo? Você consegue. Então, isso é uma representação de cor quente. É as cores que o fogo ali representa, o que aquece representa. Então, por exemplo, quando você vê um cabelo vermelho na rua, você vê que aquilo é quente, é uma cor que ali em primeiro momento já te lembra quando aquece. Um exemplo que eu vou te dar. Você já observou que nós temos cores frias para a lâmpada e cores quentes, não temos? Qual é a cor quente? É a lâmpada dourada, que a maioria das casas às vezes tem a lâmpada dourada, a lâmpada, aquela cor dourada, não é? Quando você tem na sua casa uma lâmpada que tem cor quente, te dá uma sensação de mais calor em casa, não dá? Te dá uma sensação que você está num ambiente mais quente. Por quê? Porque a cor, ela reflete isso, ela reflete o aquecimento. Então, é essa divisão que nós podemos fazer sobre cores quentes e cores frias, que é tudo que aquece, que você sente ali que aquece, é uma cor quente. E as cores frias? As cores frias são aquelas cores que normalmente a gente entende como cores sem brilho, né? Aquelas cores que fecham, aquelas cores que apagam. E nós podemos lembrar quais são as cores frias, nesse caso, na estrela, o João Paulo? Cores frias que nós temos nas estrelas. Verde, violeta e o azul, que é a cor mais fria. Um exemplo que eu posso te dar de cor quente e cor fria, que me veio à cabeça até mesmo aqui agora, é épocas do ano. Verão. A época do verão é uma época quente, então remete a tons mais quentes. O frio, o inverno.
tons frios. Então, é uma época que folhas secas, o verão já é um sol mais quente, então tá aquele sol bem laranja, então remete a cores quentes. E o frio já é um céu, te lembra, um céu mais tampado, com mais nuvens, folha seca, porque é uma época que as árvores também trocam de folhas. Então, isso tudo vai lembrando, a gente vai tendo no nosso dia a dia essa visão de cores quentes e cores frias. Então, cor fria é o que o Oswaldo bem explicou. São cores que sem brilho, sem vida, que é o que lembra a época do frio. É uma época mais sem brilho, mais sem vida, que é uma época que tem mais folhas secas no ar. Muito bem. É uma forma de entender que eu acho muito legal. Eu gosto muito de mostrar essa parte, né, da colorimetria, tudo que a gente orienta no curso, ou tudo que a gente orienta nas lives, eu gosto de mostrar figurativo, né? Eu gosto de fazer essa figuração como o João Paulo acabou de fazer. Isso é sensacional, porque eu tenho certeza que é uma forma de mexer aí com o teu pensamento agora, com o teu raciocínio, até mesmo se você fechar os olhos agora, e você imaginar o que é uma cor quente, o que é uma cor fria, eu tenho certeza que você vai ver essa cor aí nos seus olhos fechados. Isso é muito bom, porque aí você já começa a ter uma recordação. E recordação, quando ela é boa, ela só nos traz informações muito boas. E assim vamos. João Paulo, para a gente continuar agora esse assunto aqui, a gente vai entrar num assunto agora bem polêmico, né, meu amigo? Que é quando a gente vai falar de neutralização, cara. A neutralização é uma influência, né, que vem na colorimetria, e ela é uma das partes que muitas vezes, nesse início do curso, quando a pessoa está começando, começa a borbulhar, né, a cabeça, começa a vir aquela confusão. E aí é quando a pessoa fala, não quero mais aprender isso, cansei, essa neutralização me confunde. Então, vamos esclarecer agora o que é neutralização. O que é comercial? A neutralização é adicionar a cor oposta da tabela de Oswald. Aí complicou, né? Porque aí o que acontece? O cabeleireiro vai ter que ter lá atrás da porta, aonde o cliente não vê, uma tabela de Oswald para ele ver qual cor está no cabelo, para ele olhar qual cor que é contra aquela cor, para ver que cor que ele vai ter que aplicar no cabelo. Aí tem vários erros, né? Porque ele não fez um planejamento de nada e não sabia de nada, e agora ele tem que fazer uma neutralização, ele tem que correr lá atrás, voltar e deixar ali o cliente sem entender o que está acontecendo. Não é mais esse momento que nós temos que viver agora, né, Oswaldo? Não. Isso é passado, meu amigo, muito passado. Porque o que o Oswaldo quer entregar para você aqui é que você entenda de uma vez as cores. Porque a partir dessas cores bases, você não vai precisar ter mais a estrela de Oswald. Não estou falando que a estrela não é importante. O que o Oswaldo está trazendo para você aqui é que você não vai precisar mais da estrela de Oswald, porque vai estar tudo na sua mente. Você vai entender o que é cor. E você está entendendo, na verdade, já, né? Então, uma neutralização, você não vai precisar mais olhar essa estrela de Oswald, porque você vai entender agora que uma neutralização acontece quando você junta as três cores primárias. Quais são as três cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. Então, se você juntar essas três cores primárias, você vai ter uma neutralização. Oswaldo, agora eu vou perguntar para você. Você me deu a liberdade, agora eu pergunto. E a neutralização, ela revela um neutro. O que seria um neutro? O neutro, quando a gente está falando, nós estamos falando ainda sobre o assunto que vem sobre a composição da colorimetria, as cores. Nesse caso, quando nós falamos das três cores primárias, e elas são a representação nesse momento, onde nós juntamos as três cores, nós temos o marrom, que seria a cor natural do cabelo. Como assim? Até agora nós falamos para vocês de todas as misturas, onde nós temos as cores primárias, que se juntar as três cores, lá no comecinho o João Paulo falou sobre isso, nós temos o marrom. E aí, nessa hora que vocês imaginam, que marrom é esse? Quando nós estamos falando das cores naturais da mistura,
da eumelanina, da feomelanina e da tricosiderina, nós estamos falando do natural. Então, quando esse marrom ele aparece no natural, ele representa a cor natural do cabelo. Então, quando nós falamos no louro escuro, ele é um louro escuro marrom cendré, porque ali nós temos as 3 cores primárias unidas. Quando nós falamos de um louro claro, nós falamos louro claro marrom cendré, que é um cabelo natural, porque ali tem as 3 cores primárias misturadas. E assim nós temos uma neutralização, um cabelo natural. Quando se fala em neutralização, temos que imaginar um cabelo natural. E esse marrom a gente não vê com os olhos, a gente vê a cor que ele representa na mistura das 3 cores primárias no cabelo. E quando nós falamos de neutralização, nós temos que lembrar, aí é que vem a grande confusão dentro de um salão. Você já teve algum caso no salão, João Paulo, de cliente chegar no salão para você e falar: eu quero tirar o verde do meu cabelo? Como é que eu tiro esse verde? Como é que a gente trabalha nesse caso, um cabelo verde, e a cliente chegou para você no salão? E esse verde seria um verde, por exemplo, um verde de piscina, né, Oswaldo? Na maioria das vezes, o verde piscina, né? Vou ser sincero para você, eu nunca tive caso de cliente chegar no salão com um verde cosmético, que ela aplicou uma coloração em casa e o cabelo ficou verde. Na maioria das vezes, é cabelo que tá loiro, estava com mecha, foi para piscina e o cabelo ficou verde. Pessoal, nesse momento, tem uma sacada muito importante nisso que o Oswaldo está me perguntando. Porque quando a cliente ela chega com cabelo verde, vejam só, se esse cabelo está verde, já não é algo natural, é algo criado, algo cosmético que foi criado ali. Talvez nem cosmético, né? Porque o verde de piscina não é algo cosmético que foi criado, é algo que meio que sem querer, mas foi criado por cabelo estar loiro e existir ali no cloro alguns metais que contém a cor azul misturado com esse loiro, criou aí um verde no cabelo. Só que o ponto importante que eu quero mostrar para você aqui agora é que existem alguns profissionais que fazem ali aplicando um vermelho em cima desse verde para criar uma neutralização. Por quê? Porque eu falei o quê antes? Que a neutralização ela acontece quando se junta as 3 cores primárias, correto? Então, se o cabelo está verde, eu já vou entender que, se está verde, é só adicionar o vermelho que neutraliza esse verde. Só que não acontece assim, dessa forma. Nesse caso, é um pouco diferente. Cores frias neutralizam cores quentes, e cores quentes não neutralizam cores frias. Agora o João Paulo complicou o negócio todo aqui. Como assim, João Paulo? Cor quente não neutraliza cor fria? Porque o que é neutralizado é somente o fundo de clareamento. Você não neutraliza uma cor cosmética. O que é neutralizado é o fundo de clareamento, é a cor natural que tem no cabelo da sua cliente, que é o fundo de clareamento. Então, por isso que somente cores frias neutralizam cores quentes. Então, se você tem, por exemplo, um cabelo verde, chegou verde no seu salão, você vai ter que retirar esse verde, revelar o fundo de clareamento, que é a cor natural que tem no cabelo, para depois fazer a neutralização. E se aplicar o vermelho em cima do verde? Posso conseguir uma neutralização? Você até pode conseguir essa neutralização, só que o que acontece? Não vai ter fixação. Esse verde ele vai voltar a aparecer. Então, é muito importante que você entenda isso, que cores quentes não neutralizam cores frias. Olha, sabe quando uma criança ela tá com um doce na mão e aí a pessoa vem e tira o doce da mão dela? Você acabou de fazer isso comigo. A parte que eu mais gosto de falar de colorimetria é quando se fala da neutralização das cores frias e as cores quentes. E eu estava aqui já com vontade de falar, mas você é convidado, a gente tem que deixar, né? Mas eu vou falar que o João Paulo é aquele convidado que a gente convida ele para nossa casa e já vai abrindo a porta da geladeira, né? Então tá certo, é isso aí. Não, é isso mesmo, João Paulo. É muito bom a gente poder explicar isso de uma forma certeira,
porque muitas vezes nós ouvimos isso em cursos e as pessoas falavam que isso, a neutralização sempre ocorre. O verde neutraliza vermelho, o vermelho neutraliza verde, violeta neutraliza amarelo, o amarelo neutraliza violeta, o azul neutraliza laranja, o laranja neutraliza azul. Gente, isso eu sempre ouvia nos cursos. E eu achava que era isso, contra a cor, né? A cliente chegava no salão de cabelo verde, eu aplicava vermelho no cabelo dela. Ficava marrom na hora. Né? Nossa, ficou marrom. Mas a cliente ia lavar o cabelo, essa cor verde ia aparecer, porque como o João Paulo acabou de falar, a neutralização só vai acontecer, gente, no fundo de clareamento. E isso significa o quê? Você precisa descolorir o cabelo, retirar aquela cor fria, né? Porque na maioria das vezes a cor fria que está no cabelo, para revelar a cor quente, e aí sim, com a cor fria, você fazer a neutralização. Quando isso veio na minha mente, parece que também foi uma claridade muito grande com relação a isso tudo. Mas é muito bom. E agora, João Paulo, nós estamos chegando a quase o final desse nosso podcast. E esse assunto que a gente vai entrar agora, ele é para finalizar. Talvez para esclarecer algumas dúvidas. Que aqui eu já estou vendo nos comentários, né, do pessoal que está ao vivo com a gente, com relação ao que é marrom e o que é marrom cendré. E agora, João Paulo, é hora de a gente explicar isso. Porque a gente já falou de tudo aqui, já explicou, né, desde o início o que é a estrela das cores, o que são as cores e como é que elas se neutralizam. E agora vem a grande dúvida que muitos podem estar perguntando: que raio de marrom cendré é esse que o Oswaldo acabou de falar? O marrom cendré, é muito importante você separar marrom cendré de marrom normal. Por quê? O marrom cendré, sempre que você escutar marrom cendré, o que é? Ele é o natural. Todo cabelo que é natural, ele é um cabelo denominado como marrom. Porém, marrom cendré. Separe isso. Sempre que você ouvir, por isso que quando nós falamos uma neutralização, quando você junta as três cores primárias, você leva o cabelo para um natural. Marrom cendré. Esse é o cabelo natural. Então, quando a gente fala dessa junção das cores naturais, das cores primárias, que a gente encontra nos cabelos naturais, a denominação desse cabelo é marrom cendré, diferente da cor cosmética, que é o que a gente vai falar agora também, entrando aqui na questão da cor cosmética. E aí nós temos uma representação onde temos o azul, o amarelo e o vermelho, que nós temos a junção das três cores para criar a cor, também no caso o marrom, só que agora o cosmético. Agora a gente vai fugir um pouquinho do natural, João Paulo, e vamos falar aqui da cor cosmética, que é aí que nós vamos criar o marrom cosmético, que na maioria das empresas usam esse marrom como reflexo 0.7/7,7. A maioria das empresas trabalham dessa forma. A colorimetria universal usa o 0.7/7,7 como marrom cosmético. Quer falar um pouquinho sobre isso, João Paulo? Vamos falar um pouquinho sobre o marrom cosmético. E uma coisa importante, eu não sei nem se eu posso falar isso agora. Eu posso falar, Oswaldo? Estou liberado para falar qualquer coisa? Olha, eu vou liberar você para falar sim, meu amigo, porque acho que a informação ela não tem que ser guardada, ela tem que ser falada, né? Então, bora lá, meu amigo, pode falar. Então, o marrom, como já bem disse, uma cor que faz a mistura das três cores primárias. Ou seja, se mistura as três cores primárias, para onde vamos? Um tom neutro. Então, o marrom é um tom neutro. Mas o que é um tom neutro? Um tom neutro é um tom que não se envolve. Por exemplo, se você tem um marrom e aplica esse marrom num vermelho, a cor vai ficar marrom-vermelho. Se você aplica esse marrom num amarelo, a cor vai ficar marrom-amarelo. Então, ela é uma cor neutra. Ela não é uma cor que se mistura a outra cor. Por exemplo, igual a uma cor quando você cria uma cor secundária, que mistura o amarelo com o vermelho, você tem o laranja, o cobre, o laranja, na verdade, né? Então, você tem o laranja. O marrom não, o marrom ele não tem essa mistura, por ele ser um tom neutro. Ele é como se fosse somado à cor. Então ele sempre fica marrom vermelho, marrom laranja, marrom dourado. Então ele fica isso, por ser um tom neutro. Como nós já bem falamos aqui, quando você junta as três cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, nós temos o marrom. Só que agora um pouquinho diferente, porque nós estamos falando do marrom cor cosmética que tem na cartela, que na maioria das empresas é representado pelo ponto 7. Então, por exemplo, se você misturar um mix azul, cor cosmética,
um mix que você tem azul, um mix amarelo e um mix vermelho, você pegar, por exemplo, 1 grama de cada mix desse e misturar, você vai criar o quê? Você vai criar o marrom, que seria a representação cosmética do ponto 7. Então, esse é o marrom cosmético, diferente do marrom cendré. Nós temos o marrom cendré, que é o natural, e agora o marrom cosmético, que na maioria das empresas é representado pelo ponto 7. Muito bem, muito bem. Olha, rapaz, eu acredito que a gente conseguiu entregar aqui uma informação que muitos podem falar, eu já ouvi sobre isso, mas acredito que alguma coisa que foi falada aqui pode estar, nesse momento, completando um quebra-cabeça. Porque a gente continua falando sobre quebra-cabeça e a gente sempre falou sobre isso. O quebra-cabeça é aquele quando você desmonta e você vê várias peças fora do lugar e você vai colocando, encaixando uma por uma. E quando você completa o quadro e falta aquela pecinha, e aquela pecinha você perdeu, você não está encontrando. E aí quando você pensa que, vou deixar de lado isso aí, não vou acabar de montar nunca esse quadro, mas uma hora essa pecinha ela vai aparecer no momento que você menos esperar. E aí o quadro se completa. Então eu espero que eu e o João Paulo, nesse podcast, tenha entregado para você essa peça que você perdeu lá atrás do seu quebra-cabeça. Não é isso, João Paulo? É isso aí. Então são esses pequenos detalhes que faz a diferença no final do quebra-cabeça, né, Oswaldo? O quebra-cabeça ele não é terminado enquanto não é colocada a última peça. Então, quando você coloca a última peça, é a peça que faz toda a diferença, igual bem o Oswaldo falou. E muito obrigado, Oswaldo, por me convidar a fazer parte desse podcast aqui. Parabéns a você por essa entrega de conteúdo, porque nós sabemos o quê? Nós sabemos que a dificuldade de muitas pessoas hoje em dia é o quê? É o tempo. E o tempo das pessoas hoje, ele é muito precioso. E o que o podcast faz com isso? Faz com que você, cabeleireiro, você, cabeleireira, possa escutar esse podcast, você possa fazer um exercício escutando o podcast, você possa, muitas das vezes, fazer algo, uma janta, um almoço, e estar escutando esse podcast. Então, isso facilita muito, porque você não precisa visualizar quem está aqui falando. Então, isso que o Oswaldo está fazendo vai ajudar muitos cabeleireiros, porque o tempo hoje ele é muito precioso e aqui nós podemos unir e trazer mais tempo para esses cabeleireiros. Parabéns, Oswaldo, parabéns por essa iniciativa. Eu tenho certeza que você vai transformar muitas vidas profissionais. Muito obrigado, fico lisonjeado com as suas palavras, fico feliz por ter aceitado esse convite. Então agora eu quero me despedir do João Paulo e aguardar ele para uma próxima entrevista. Então nos vemos nas ondas da internet.